Bom, mais uma vez estamos no ar, graças a Deus e a você que curte e comenta os nossos conteúdos, que compartilha com os amigos e que se inscreve também no canal, né? E eu quero pedir para quem não foi inscrito ainda que se inscreva. Não custa nada, é 0800, certo? E a gente está precisando alcançar a meta de 2.000 inscritos até o final de fevereiro, certo, gente? Então é isso aqui. Hoje o nosso papo vai ser para lá de especial, acredito que seja astral, filosófico, né? Teólogo, teológico, né? Espiritual, né? Porque eu estou aqui com o Rabino Yahusef. Seja bem-vindo, Rabino. É um prazer ter você aqui. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Benditos sejam os nomes, né? Bendito Amém. seja do nome do Pai, do nosso querido Pai, Yahweh, não é? O nome do Filho, Yahushua, e o nome do Ruach Kodesh, né? Em hebraico, no bom português, o nosso queridíssimo, queridérrimo Espírito Santo. Isso. Ô, Rabino, diz pra gente aqui, o que é preciso para se tornar um pastor? Para se fazer um pastor? Ou, desculpe, um rabino, né? Olha só, nós fizemos Yeshivá, né? Com os nossos rabinos. Yeshivá, o que é que significa? Yeshivá é uma escola, uma escola espiritual com os rabinos, né? Yaakov Ben Avraham, né? E também o Rabi Ben Devar, né? Ben Devar. Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E aí, tanto eu como a senhora minha esposa, né, fomos batizados, né, na água, né, fomos casados, né, pelo rabino, não é? E aí fomos desenvolvendo, eu na verdade, comecei, tudo vem de uma promoção espiritual, né? Comecei como Talmid, né? Talmid que é um aluno, né? Talmid mesmo, é um aprendiz, né? Está ali aprendendo. Mas aí logo, subsequentemente, fui promovido, né? Espiritual, vamos dizer, ordenado, né? A Rosh, né? Rosh Yahusef Shalom Benemet, né? Rosh é um tipo de pastor, né? E depois, subsequentemente, fui ordenado a rabino, né? E esse processo, Rabino, desculpe interromper, leva assim quanto tempo? Pelo rabino Yaakov Ben Avraham, né? E depois eu próprio, só concluindo, né? Que eu estava a falar, também fiz a ordenação da senhora minha esposa, que, diga-se de passagem, ela foi a primeira Rosh do sexo feminino, Rosh mulher. Rosh significa pastora, pastora. Um tipo de pastora, um nível de pastora. Quem a ordenou também foi o Rabino Yaakov Ben Avraham, né? Ou o Rabi Yaakov Ben Avraham, e tudo em prol do judaísmo messiânico, né? Mas autêntico, de verdade, né? O judaísmo messiânico verdadeiro. Porque hoje, Luno, né? Meu amigo Luno, né? O grande amigo Luno, e também aqui a sua Sininha Amaral, que hoje está na técnica, como sempre, né? Esposa, né? Digníssima esposa. Então, o Luno é um grande bro meu, grande amigo, né? E essa coisa não é uma amizade natural, é uma amizade também que chega a ser uma amizade espiritual, né? A gente já conversou algumas coisas. Nós somos considerados os rabinos polêmicos, né? Da internet. Mas, como eu estava falando, ela foi a primeira Rosh mulher do judaísmo messiânico no mundo. Inclusive, nós tentamos falar com o Guinness, né, no livro dos recordes. Desculpa. Mas era R$1.700 na época, né, para fazer a matéria. E apesar de não ser tanto dinheiro assim, mas nós não dispomos, né, não estava disponível para a gente. E aí não fizemos. Agora não, rabina tem várias, né? Tem várias rabinas. Ela não é a primeira, mas no judaísmo messiânico eu acredito sim que ela é a primeira, né? Para
os machistas, né, de plantão, né? Porque a mulher ela desempenha completamente o rabinato, né? Igual ou melhor que a gente do sexo masculino, tá certo? Pode ter certeza. Você falou que ela é pastora, né? É uma espécie de pastora, né? Ela era protestante, né? Evangélica, e aí também cantora, né? Locutora de rádio gospel, né? FM, e aí pastora, né? Também foi pastora. Sim, dentro da e vou falar em comunidade. pastora. Qual é a diferença entre pastora, pastor, padre e rabino? A diferença, Luno, é assim, que o padre é do catolicismo romano, né? Com todo respeito aqui à comunidade católica, Católica, né? romana. Católica romana, da Igreja Romana, a Igreja Católica, Apostólica Romana, né? Então tem os nossos queridos padres, que têm amigos padres, né, também, tem amigos pastores, né, do protestantismo evangélico, né? Tem pessoas maravilhosas, né? Pessoas que buscam realmente dentro destas comunidades, tanto católica, né? Tem a comunidade espírita, né? Que eu quero deixar aqui uma ressalva, né? Que eles são uma comunidade que gosta muito de ajudar ao próximo, não é? E cada um tem a sua, aliás, nós respeitamos a todos. Eu não gosto, eu estou falando porque eu estou elogiando, Exatamente. né? Mas eu nunca gosto de, primeiro, citar nomes no sentido negativo da crítica, né? Bem como citar instituições a nível de crítica, a não ser que seja para elogiar. É isso aí. Pelo que eu entendi, você quer dizer que o rabino é uma espécie de pastor, o padre é praticamente a mesma coisa, rabino, dependendo da religião. O rabino é como se fosse um bispo, a nível de bispo. É um pastor assim um pouco mais graduado, né? E existe o Cohen Agedol, né? Que é o sumo rabino, que é o grande rabino, né? E este Cohen Agedol, né? Para a gente, pelo judaísmo messiânico ensinado pela sinagoga Yahweh Elohim, né? Bet Knesset Yahweh Elohim, num bom hebraico, em inglês, né? Yahweh Elohim Synagogue. Então, e todo o conjunto, né, das sinagogas espalhadas, né, tanto pelo Brasil, né, como pelo mundo. Então, este é o nosso ensinamento. Rabino, não importa se a pessoa é um pastor, um padre ou um rabino, Claro. né? O que importa realmente é a mensagem, né? É a E mensagem, todos esses caminhos a mensagem. só levam um sentido, que é buscar a Deus, é isso? Isso, ao Criador ou The Creators, né? Ou ainda, para ser mais específico, The Three Creators, né? Os três criadores, né? Os três criadores, né? São os três soberanos de minha alma, né? Os três soberanos de vossas almas, né? O Yahweh, né? O Pai, o soberano Yahweh, o Pai, o soberano Yahushua, o nosso querido mestre Yahushua, o Filho, né? Porque Yahushua também seria, no caso, Jesus. Jesus, né? Yahweh corresponde ao Senhor Deus, né? Ao Senhor Jeová, ao Senhor Javé, ao Senhor, né? Yahweh, o Pai. Yahushua, né? Como foi bem falado aqui, Yahushua HaMashiach, né? Ou HaMashiach Yahushua, corresponde a Jesus Cristo, né? Alguns chamam, né, em inglês, né, Jesus, né? Em castelhano, Jesus, né? E no bom português, Jesus. Tá vendo? Mas, Rabino, e assim, essa história de Javé, Yahvé, Elohim, dá para o senhor explicar para a gente assim mais ou menos? Olha, é um pouco polêmico, mas eu vou te falar. Desculpe, eu tenho visto alguns programas de televisão na internet, né? Alguns podcasts, o pessoal falando sobre isso, deixa a gente um pouco confuso. Eu que sou praticamente leigo no assunto, eu fico assim, eu acredito que muita gente que está nos assistindo agora pensa assim como eu. Então, daria para o senhor explicar aqui para a nossa galera aí? É um pouco polêmico, né? Porque a gente procura não assim, chocar a fé de ninguém, né? Claro. Mas a verdade, ela tem que ser dita, né? De uma forma suave, né? Com amor, né?
Am Ahava ou Am Ahavá, né? Com amor, com carinho, com respeito, né? Mas a verdade ela tem que ser dita. Então vamos lá. Nós começamos. Nós primeiramente não somos unicistas, né? Não somos. Nós acreditamos, para entender, né? No Deus Yahweh, para ficar mais nítido para vocês aqui, para as pessoas também, no Deus Yahweh, que é o nome de Deus, né? O Pai, né? No Deus Yahushua, né? E no Deus Espírito Santo, né? Agora, no bom hebraico, Elohim, Yahweh, ou Yahweh Elohim, Elohim Yahushua, né? Que é o poderoso Yahushua, e o Elohim Espírito Santo. São três poderosos, né? The Three Creators, ou seja, os três criadores. Também só existem eles de poderosos, né? Porque a palavra que traduz bem Elohim é poderosos, né? O singular não, no caso, não é só uma pessoa, uma entidade, um ser. São vários, é um grupo no caso. São três, a bem da verdade. Veja bem, não é um, não é dois, não é quatro, não é 10, não é três. 1000. Infinito eles são, né? Porque são de vida eterna, são eternos. São três eternos, três, né? Mas a gente sabe que nesse mundo que a gente vive, é muito difícil uma amizade sincera, né? Uma amizade verdadeira. Então, quando o nosso querido mestre Augusto diz assim, né? Não, eu e o Pai, disse para Filipe, né? Eu e o Pai somos um, mas por que são um? Não é que eles são um, literalmente, não, tá entendendo? São seres distintos, só que eles são um a nível de pensamento. Sabe aquela, é feito um marido e uma mulher que tem aquele entrosamento, não é? Mas não no sentido carnal ou sexual, no sentido espiritual, está bem a nível de o chamado amor ágape, né? O amor fraterno, a amizade verdadeira, o amor. Então eles são assim, ó, né? Para onde um vai, os outros dois vão, entendeu? Se um virar com a cabeça direita, o outro vira, não é? Então são três, né? Então ninguém pode contra estes poderosos, né? São os três poderosos de todo o universo, né? Tanto do universo material, que é a nossa querida Terra plana. Depois eu quero que você fale sobre isso. Nossa querida Terra plana, que é uma coisa muito polêmica, não é isso que ensinam no colégio, na universidade para a gente, né? Não é, né? E por aí. Mas esse lance da Terra plana está na Bíblia ou é uma ideia sua? Está na Bíblia ou está na Torá, porque a Torá é a Bíblia, né? Se pegar aqui, Reikia Shamaim, ou seja... Fala nisso, Rabino. Qual é a diferença da Torá para a Bíblia? A Bíblia não que tem, não é a mesma coisa? Não tem. A diferença que tem é o seguinte, que inclusive eu vou, não sei se posso, né, falar aqui sobre o nosso trabalho. Pode, fica à vontade. Pode pegar para mim aqui. Pode, deve. Pode fechar para mim, eu agradeço. Para não danificar, né? Eu agradeço, foi bom aqui estar aqui, não é? Eu vou até trazer um plástico da próxima vez, protetor, acho que eu fiquei trazendo, não trouxe ainda, né, querido? Foi. Então, aqui, não é? Está me devendo esse plástico. A Torá de Yahweh, eu estou devendo, vou trazer. A Torá de Yahweh, a Bíblia de Yahweh, a Escritura de Yahweh, a Ketuv Shel Yahweh, né? Ou a Torá Shel Yahweh, a única no mundo com os verdadeiros nomes Yahweh e Yahushua. Eu não estou criticando, mais uma vez, a Bíblia, né, ou a Torá, da interpretação do João Ferreira de Almeida, que foi padre, né, depois se converteu ao protestantismo, isso quando católico, né, romano, da Igreja Católica Apostólica Romana, e depois se converteu, pois não é? Então, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Quando se converteu, não é? Então aí fez esse trabalho também da escritura sagrada, né? Tá vendo? Da escritura de Yahweh. Da escritura de Yahweh, muito bem. Então é a única no mundo, gente, com os verdadeiros nomes, né? Yahweh e Yahushua, tá? É a única no mundo, né? Nem mesmo em Israel, né? Israel, nem United States of America, Estados Unidos de América, né? Nem na internet, nem fora da internet ou fora dela, vocês vão encontrar um ensino assim tão completo, né? Uma sã doutrina, com a explicação direitinho, como explicou o nosso querido mestre Yahushua,
relativo aos 603 mandamentos da Torá, da Bíblia. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém. Quando foi que o politeísmo deixou de ser politeísmo para ser monoteísmo? Certo, olha, isso aí é uma coisa muito polêmica. Isso também. É uma coisa, o monoteísmo foi inventado pela Igreja Católica, o que foi? Porque, foi olha, isso? a gente é um tipo de triteísta. Nós fazemos parte do triteísmo, não é? Que é a crença em três deuses. Você fala a sua religião. O nosso avodá, né? Nós chamamos de avodá, o nosso trabalho ministerial para Elohim, o nosso serviço elohímico, né? Baruch Hashem. Então, como eu estava falando, é o singular, significa poderoso. E Elim, né? Ou Elohim, ou Elohim, né? Com o duplo R, que é a forma correta, significa poderosos, né? Então, quando diz assim, criou Elohim, né? O domo e a terra plana, né? O pessoal diz o céu e a terra, né? Mas a terra não é essa bola bonitona, sim, né? Que sai girando. Explica isso aí, como é que está lá na Bíblia que a terra é plana? Onde é que está lá? Está aqui no próprio Sefer Bereshit, né? Em livro de Gênesis, né? Fala no Orek Yashamayim. O que é Orek Yashamayim? É o domo do céu, o domo celeste. Então, essa coisa de céu, o espaço cósmico, né, que sai o nosso planeta, esta bola d'água, né, sai girando numa velocidade tão grande que parece que está parada, porque, bem na verdade, a Terra é estacionária, né? Temos satélites? Temos satélites. Isso aí entra num outro mérito que eu tenho as minhas opiniões particulares, certo? Sobre essas questões, mas não gostaria de entrar nesse mérito aqui agora. Não, fica à vontade, se quiser entrar não tem problema não. Não, vamos devagar, né? Porque, como diz, Roma não foi feita num dia, o mundo, né? Pelos criadores, né? O nosso pai Iago, né? O seu filho Iago e o Espírito Santo, todos três são creators, né? Criadores, né? Então não foi feito num dia, né? Exatamente. Agora me diga, continue aí explicando para a gente aí quando foi que o politeísmo se tornou monoteísmo, né? E quem foi que inventou, essa mudança, quem foi? Agora você me colocou numa situação aqui, eu vou ter que falar. Veja bem, é uma coisa muito polêmica, né? Porque os chamados senhores do mundo, né? Senhores abre e fecha aspas, né? Porque, como já foi falado aqui, os verdadeiros senhores do mundo, né? São o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai Yahweh, né? O Filho Yahushua, eles têm os mesmos atributos, tá certo? O que diferencia é a questão do título, né? O título do pai, né? Naturalmente, o filho, a tendência de um bom filho é o quê? Obedecer ao seu pai, né? Mas todos três, né? Cada um deles é onipotente, onisciente e onipresente. Todos três são totalmente super poderosos e super amigos. Você está falando da Santíssima Trindade na Bíblia. Não seria bem uma trindade, né? Por quê? Seria um tipo de... Tem o triteísmo, nós somos tri-elohimistas, né? Se eu posso assim dizer, né? Ou o tri-elohimismo, porque nós acreditamos em três Elohim, certo? Eu confesso para você que... Três deuses. Três deuses, né? Para entender, não é? Mas também não tem mais. Não, mas porque o Hará, né? O mal, né? É como um cachorrinho, né? Não ofende nada, pode ofender a mim, né? E a vocês aqui, mas ao Eterno, coitado, né? Com um sopro. Vamos abrir um parênteses aqui, depois você continua com o politeísmo e monoteísmo. O Javé, Yavé, qual é a diferença? Vamos lá. Não existe a letra J, tanto no hebraico, bem como no grego e como no latim, não é? Então, a letra, por exemplo, a letra Yud, né? Porque o hebraico ele se lê da direita para a esquerda. O nome do Eterno, por exemplo, é Yud Rei Vav Rei. Yud Kemetz Gedul Rei Vav Shurk Rei.
que é a pontuação correta, não é? A pontuação E o maçorética. Ved, né? Aí o que é que eles fazem, né? Eles pegaram o Iud, que tem que representa a consoante Y e tem o som da vogal I, e transliteraram como o Iota, ou seja, o J. Mas a letra J ela foi inventada no ano de 1500, após o descobrimento do nosso querido Brasil, por um francês, né, denominado Pierre de la Ramaille. Né? Até então não havia a letra J. Aí pegaram, certo, ao invés de Yahoo, né, colocaram o título Senhor. Mas o que está lá, porque você sabe, a Bíblia é hebraica, né? Ela foi feita no hebraico, tanto a Taná, né, a Torá, Taná, como a Brit Hadashah. A Bíblia e a Torá tem 3 rainhas, né, que é a rainha Torá, né, a Malka Torá, Malka Taná, vem Malka Brit Hadashah, ou seja, a rainha Torá, a rainha Taná e a rainha Brit Hadashah. Para o português, né, a rainha Pentateuco, a rainha dos profetas, né, que é conhecido como Antigo Testamento, vou falar disso também, e a rainha Brit Hadashah, que é a rainha do Novo Testamento, né? Novo Testamento, a Brit Hadashah, que na verdade o nome não é Novo Testamento, o nome não é esse, o nome correto, certo? O nome correto é Aliança Consertada, Aliança Renovada ou Aliança Restaurada, porque só pode haver uma aliança, né? E essa aliança foi quebrada pelo nosso povo, lamentavelmente. Mas o anjo da aliança, né, que é o filho de Yahweh, né, o pai planeja, né, o filho obedece e o Espírito Santo ele aplica, né? Mas a Trindade já é diferente. A Trindade é um tipo de triunidade. Acredita que são 3, né? Mas que há uma triunidade, é o Deus trino, ou seja, é um só. Um só. Não é. E a única que, só correspondendo aqui, eu não estou falando, eu vou falar porque eu não estou falando mal. É a igreja de Mormons. Tá certo que apesar de não utilizar... Mas você pode ficar à vontade para falar de bem, não, que você quiser, não tem problema não. Eu vou falar de bem nesse sentido, porque é a única, certo? E tem outros aspectos aí doutrinários desta igreja, não é? Que eu não concordo, não é? Mas eu estou falando a nível de triteísmo, né? De 3 deuses, né? De 3 Elohim, 3 poderosos, 3 soberanos, 3 eternos, não é? Porque o eterno Yahweh, o Pai, né? E a Rúshua também é eterno, e o Espírito Santo nem se fala, né? Então o Pai planeja, o Filho, né, executa, ou seja, obedece, né, a ordem do Pai, e o Espírito Santo aplica, entendeu? Então ninguém pode com esses 3. Mas assim, Rabini, essa ideia, quem foi que teve essa ideia de tornar um Deus singular? Monoteísta. Tá vendo? Você está tentando fugir, mas eu quero saber. Foram chamados senhores, né, do mundo, né? Porque os verdadeiros soberanos, a gente sabe, verdadeiros senhores, né? O Senhor Pai, o Senhor Filho, o Senhor Espírito Santo, soberano Pai, soberano Filho. Mas por quê? Pai, para centralizar o poder. Porque Elohim abre um leque, uma gama. A tua mente ela abre, não é? Porque Elohim é plural. Então Elohim não criou o domo e a terra plana. Elohim não criou. Elohim criaram, né? Os poderosos criaram o domo, né? Que o pessoal chama de céu, porque o céu não é esse espaço sideral, espaço cósmico que você sai por aí viajando. Eu gosto muito de ciência e também filme Star Trek, né? Viagem das Estrelas e tudo mais, mas não, essa bola bonitona e tal, não, certo? A nossa Terra, ela é plana, certo? E isso aí é uma coisa escritural e também comprovado cientificamente. Inclusive tem comprovação científica dele? Tem comprovação. Teve uma equipe, não é, brasileira que pesquisou e constatou, convenceu grandes cartógrafos, né, geólogos, cientistas brasileiros que eram totalmente globalistas e hoje, né, eles mudaram completamente, né? Um exemplo disso é que a curvatura na água, né? Você vai vendo o navio, ele vai afundando assim, né?
parece que aquilo parece ser uma curvatura. Mas se você colocar um equipamento ali, você vai ver que ele não faz nenhuma curvatura. Então foi provado, segue, né? Foi provado o quê? A planicidade da água. Então, se a água é plana, a Terra é plana. Por quê? Porque o nosso planeta é um planeta água, né? 71% do planeta é formado de água, né? Apenas 29% é formado de terra. É como o nosso corpo também. 71% é formado de água, né? Maia, no bom hebraico, água, né? Entendeu? Então, se a água é plana, a Terra é plana, porque a Terra é um planeta água. Poderia se chamar planeta água, né? Aí você vai dizer assim, mas pera lá, tem montanhas, né? Não tem montanha? Tem abismos, né? Crateras, né? Então tem altos relevos, baixos relevos, mas também tem as planícies, né? Tem um amigo nosso português que ele fazia o platô, né? Poxa, o platô. E o universo, Rabino? Quem criou o universo? Foi Elohim? Claro, tudo são the creators, né? São os três criadores, eles criaram tudo. Isso aí dá outro tema para um outro assunto também. E os três criadores que você está falando, esses três deuses, né? Quem criaram eles? Quem foi eles já existiam antes da outra? O que era que havia antes desses três deuses? Não, foi interessante que foi explanado aqui. Elohim, muitas vezes, né, é encontrado saindo da escuridão. Saindo da escuridão. Entendeu? Então havia esta escuridão, não é? Vazio, a escuridão. Só que isso também tem um sentido filosófico, poético, né? E também espiritual. O que quer dizer? Que os seus nomes, é muito importante essa questão do nome, né? Vou falar também. Seus nomes seriam escondidos, né? Ocultados nas trevas. Que só hoje, né, no final dos tempos, é que nós teríamos acesso a essas verdades eternais. Entendeu? Então, é uma coisa incrível, não? Então, seu nome seria escondido, ocultado, estaria no escuro, né? Porque se você está no escuro, você não está vendo a coisa direito. Eu assim, estou te perguntando essas coisas, assim, como leigo, eu acredito que uma boa parte das pessoas que estão nos assistindo gostaria de ouvir também, né? Esse lance da criação do mundo, né? Deus criou o mundo em 7 dias, né? Em 6 dias, né? O 7 descansou, né? É a mesma coisa também, é a mesma ideia, o mesmo sentido na Torá. Observando que um dia para Elokai, né, para o Eterno, é como se fossem 1000 anos, né? Então, há certas coisas que não tem como a gente explicar. Só mesmo empiricamente, né, no mundo vindouro, né, porque tem assim, o Olam Hazé, né, que é o nosso mundo material, nossa querida Terra plana, né? E tem o Olam Rabá. Olam Rabá é o mundo vindouro, o mundo espiritual. O Malkut Rekia, a Malkut Rekia, né? O reino do domo, né? Entendeu? Ou a Malkut Shamayim, né? O reino do domo, porque Shamayim é traduzido como céu, né? Também equivocadamente, porque Shamayim não é céu, porque Shamayim vem das palavras Esh, né? Esh Shamayim, Esh, né? Que é fogo, né? E Maim, que é água. Então, fogo e água não tem nada a ver com o céu, né? Então, o céu, repetindo, é esse espaço aqui, ó, da nossa querida Terra plana para o domo, e o céu é esse, mas esse espaço sideral, que sai essa bola, né? Que é estacionária, né? A não ser se a gente tomar um kiddush a mais, que é um vinhozinho, a gente vai ver a coisa rodar. E essa história de céu e inferno foi criada a partir, essa ideia foi criada a partir de quando? Não, aí existe, né? Porque aí é o seguinte, houve uma rebelião, como a gente sabe, né? Contra os soberanos do universo, né? Pelo Hará, que eu não gosto de estar citando o nome dele aqui, porque tem o nome dele em hebraico, né? Mas a gente gosta de falar do amigo, né? Ou dos amigos. Mas você está falando de Lúcifer. Esse é o nome que foi dado numa tradução, né, da Vulgata, não é? Porque o tradutor, ele tinha um bispo que era inimigo dele e o nome era Lúcius, né? Aí ele colocou Lúcifer, né? Baseado nessa questão aí, que foi o Jerônimo, né? Você, com isso, Rabino, está dizendo que a Bíblia católica ela foi traduzida de uma forma mal interpretada, vamos dizer assim.
Não só católica, como A protestante. protestante também, né? Certo? A protestante e a católica são diferentes também? Não, tem alguma diferenciação de alguns livros que não foram inclusos. Mas, por exemplo, o nome do Eterno, Yud-Hei-Vav-Hei, né? Yud-Hei-Vav-Hei, Yahweh, né? Ele foi substituído pelo termo Senhor. Né? O que é que se faz isso aí? Isso aí se chama, que nome é esse? Né? Teologia da substituição. Né? Você estudou teologia? Eu, eu não sei se eu estudei teologia ou foi Elohimologia, né? Porque foi sobre Elohim, né? Esse estudo com os nossos rabinos e tudo mais. Porque, pelo meu entendimento aí, tudo isso aí se traduz em filosofia, teologia, né? Conhecimento geral, né? Dentro disso aí, Rabino, eu queria fazer uma pergunta para você. Pode ficar à vontade. Veja bem, À vontade. quem somos nós, além desses conceitos que está embutido no nosso eu desde da infância, desde criança, e alguns conceitos também elaborados até por nós mesmos, né? Além desse vazio e dessa escuridão que você citou aí, que existe assim, não sei se vocês podem observar, né? É o casal que aqui está, mas uma coisa, um pensamento uma corrente muito antissemitista, né? Que quando fala, por exemplo, das 12 tribos, né, de Israel, né, ali se aplica o quê? A Israel mesmo, né? Aos Yahudim, né? Yahudim significa judeus, né? E o singular Yahudi, né? Quando coloca o Yud Mensoft, que aqui é o Im, dá o plural, olha aí, El, singular, Elim, Elohim, ou Elohim, plural, entendeu? Então toda vez que tiver, então Elohim não criou o céu e a terra, né? Elohim criaram o domo e a terra plana, tá certo? Os dois universos, né? É tanto o Olam Hazé, que é a nossa querida terra plana, bem como o Olam Rabá, que é o mundo espiritual, o Malkut Elokai, né? Malkut Elohim, o reino de Elohim, o reino dos poderosos, né? Que é o reino do domo, né? Para o Hashem, aí o pessoal diz assim, não pai do céu, né? Não pai do domo, né? Para o Hashem, para o Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Bendito sejam os nomes também de Yahweh e Yahushua, né? E do Espírito Santo, o Espírito Sagrado, o Espírito separado, o Espírito exclusivo, porque Elohim, né, ele quer que nós tenhamos exclusividades, né? Uma vida exclusiva, né? É difícil, mas impossível não é. O pecado está aqui, a gente, né, não, isso aqui é tentador, tal, mas eu não quero. Então é coisa da renúncia, né? Então isso Elohim quer da gente, né? Exclusividade, né? Não, porque santo só ele, né? Só eles, os três soberanos, né? E essa figura... E é uma coisa que viemos a descobrir agora há pouco tempo, viu? Também fomos enganados, né? Eu, a senhora, minha esposa, e acredito que muita gente, porque é uma coisa do sistema para centralizar o poder. Quando você centraliza o poder, né? Essa coisa que planejam de uma nova era, né? A era de Kali Yuga, a era de Aquário, a nova ordem, né? Nova ordem, né? New World Order, né? A nova ordem mundial. Então é um líder, né? Que será o anti-Messias, né? Eu não vou lembrar, Neged Mashiach, né? Que é contra o Messias, entendeu? Contra o Messias. Então eu me ponho assim no lugar de Yahuchanan Amatbil, né? Ou seja, João Batista, João o Emissor, não é? Que prepara o caminho do nosso querido mestre, né? Tanto eu como a senhora, minha esposa, não somos únicos não, tem outros, né? Outras pessoas. É isto. E essa figura bíblica que conhecemos como Jesus Cristo, né? Ela é a mesma da Bíblia Torá, que tá na Bíblia evangélica e católica. É o mesmo personagem, né? É o mesmo personagem, é o Filho do Eterno. Só que o nome dele não é este, né? Porque não existe, repito, a letra J, né? No hebraico, no grego e no latim. Então o nome
O personagem é o mesmo, mas Esse o nome está esse equivocado. personagem, Não é Jesus, está certo. A importância do nome, vê lá. É Pai Nosso, né? Que está no céu, no domo, né? Santificado seja o teu nome. todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Salvo, né? Então veja a importância do nome, né? Eu não estou dizendo que o nome seja tudo, mas o nome é muito importante. A quem devemos adorar, Nuno? A quem devemos invocar? A quem a gente invoca é quem a gente adora. Quem a gente evoca, né? Evocamos Yahu, a tua Shekinah, né? A tua presença, né? Invocamos. Então você está invocando, né? O soberano. Então aí está assim: não pronunciarás o nome de Yahweh teu Elohim ou do Senhor teu Deus, né? Em vão, à toa, desnecessariamente, certo? Mas também errado ou mentirosamente. Vamos supor, você mora no primeiro andar, né? Aí vai passando um amigo teu que se chama Paulo. Aí você chama ele de Carlos, né? Carlos! Como o Paulo é uma pessoa educada, pode até olhar, mas rapaz, o Nuno está me chamando pelo nome errado, né? Ou seja, mas a tendência dele é nem olhar, né? Porque esse não é o nome dele. Então eu estou chamando o nome dele em vão. Errado. Então, o que é que a Torá ou a Bíblia diz, né? O meu nome é blasfemado dioturnamente, 24 horas sem parar. Certo? Então, quando você pronuncia o nome dele errado, lamentavelmente você está cometendo uma rilulha, né? uma blasfêmia, uma profanação. Porque esse não é o seu nome. Então, eu acho uma coisa absurda, com todo respeito ao Almeida, né? O tradutor da Bíblia. É uma Bíblia muito bem organizada, mas você procura o nome do Eterno, né? Do seu Filho, em toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, né? Ou seja, de Bereshit a Guiliana, né? E você não acha. Eu acho isso um absurdo, o cúmulo do absurdo, o cúmulo do ridículo. Uma coisa dessa, você procurar o nome do Eterno, né? Na Torá, na Bíblia, né? The whole Bible, e não acha. Eu acho isso terrível, o que fazem com as pessoas. Gente, a gente está tendo aqui hoje uma expansão mental com o Rabin Yahusef. Pronunciei direito o seu nome? Rabin Yahusef. Yahusef, né? Yahusef, tanto faz. Mas é isso aí, eu queria... Fica mais nordestino, né? O Yahusef. Né? Yahusef, né? Mas é Yahusef? Eu pronuncio Yahusef. Então, vou tentar pronunciar dessa forma. Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu quero agradecer aqui a galera, a presença de todo mundo que está assistindo o nosso bate-papo, né? Agradecer também aos nossos apoiadores, os nossos parceiros, porque sem eles a gente não estaria aqui hoje, né? Então, voltando aqui ao nosso bate-papo, eu... Aproveitei para pedir o pessoal para... vamos fazer, é isso aí, galera, vamos fazer aquele... Tríade, né? É uma tríade de C. Dá um joinha, né? Curta, comente, compartilhe e também se inscreva no canal, porque ative o sininho que é para receber as notificações. Todas essas coisas aí que a galera tem que fazer, comenta, né? Quero fazer uma propaganda também do nosso canal, né? Pode fazer. Oficial do YouTube, que é o Rabino Yahusef Shalom Ben Emet, né? Eu não, com certeza não vou conseguir. Rabino Yahusef Shalom Emet. Vamos lá. Rabino Yahusef Shalom Ben Emet. Valeu, Emet que é verdade. A gente coloca lá na descrição. Yahusef Shalom Ben Emet significa, né? Yahweh acrescentará saúde, paz e felicidade ao Filho da Verdade. Mas voltando aqui ao nosso raciocínio, pelo que eu entendi aí que você está falando, Rabino, a Bíblia foi sendo alterada com o passar dos anos. A cada tradução tinha alguém que botava alguma coisa lá de acordo com a sua conveniência. Exatamente, né? Para centralizar o poder. Então, quando fala Elohim, que é plural, né? Então Elohim criaram, né? Então, The Creators. Então, isso abre uma perspectiva. Você vê que você não depende tanto da instituição, não é? Não vou falar aqui não. Você pode ter uma conexão espiritual com o Eterno, né? Independente
desculpa falar, mas independente de igreja, de pastor, né? Em outras palavras, religião você está mesmo. me dizendo que a religião é uma ferramenta de manipulação. Há algo podre no reino da Dinamarca, né? Algo podre. E, lamentavelmente, a religião, que teria tudo, né? Porque significa religare, né? Vem do grego, né? Também latim, religare, é coisa tão bonita, né? A nossa religação, a nossa conexão com o lado espiritual. Mas, lamentavelmente, muita mentira, né? Muita força bruta, muita coisa empurrada, né? Uma verdadeira lavagem cerebral, não é? Porque hoje você não vê isso, né? Você vê a questão de Deus, né? Deus, mas você, dentro da Torá, da Bíblia, não é lá que está assim não está lá. Está o nome Elokai, Elohim, né? Ou seja, poderosos, não é Deus, né? Só explicando, desculpa o que eu vou falar, com todo respeito, com todo amor, Deus é igual cognato Zeus, ou seja, Deus é sinônimo de Zeus. Quando você diz que Deus criou o céu e a terra, exatamente, você está dizendo que Zeus, da mitologia, do panteão grego, criou o céu e a terra, né? E isto não é verdade, que o Criador não é céu, né? O céu, a bem da verdade, é fogo e água, não tem nada a ver com o céu, certo? É o domo, né? A redoma, a cúpula, a abóbada celeste, né? E nessa abóbada celeste, será que existe vida em outros planetas? Não, você falou uma outra, aí vai entrar no outro assunto, É porque vai entrar no outro assunto. Você estava me fazendo viajar, cara, aqui. Vai entrar no outro assunto. Porque, a bem da verdade, essa coisa dos astros, planetas e estrelas, né? Esse nome planeta é novo, mas a bem da verdade ele sempre foi conhecido também por estrela. Então, a bem da verdade, a isso se atribui uma fotoluminescência, né? Ou seja, de luz. Então, essa coisa do homem à lua, né? Aí tá lá. Aí na lua não pode haver vento. Aí a bandeira, né? É do United States of America, nos Estados Unidos de América, lá tremulando, balançando. Quer dizer, poxa vida, então você está vendo ali que foi uma coisa ali forjada, né? Porque você não pode pousar em luz, né? Mas você não pode, você pode pousar numa lâmpada, por exemplo, né? Um inseto. Agora o homem ia chegar à lua, né? Um inseto, né? Um inseto, ele, por exemplo, ele pousa na lâmpada, né? Mas ele não pode pousar na luz, né? Essa coisa que você vê, aquilo se chama fotoluminescência. Não se pousa em luz. Então foi a farsa, né? Não existe planetas, no caso. Do homem à lua. Existe o planeta, mas não da forma que é descrita, né? Não dessa forma. Porque aí a gente já vai entrar no outro mérito, no outro assunto. Mas pode ficar à vontade, entre sem problema. Então, vamos por blocos, para a gente não misturar as coisas. A Igreja Católica, durante anos e anos, né? Ela se ditou as regras da religião, do catolicismo, do cristianismo, que eu acho que é tudo a mesma coisa, na minha opinião, né? E assim, o que é que você entende desse assunto? O que é que você poderia passar para a gente aqui sobre esse assunto? Como você vê esse assunto? Da Igreja Católica? Sim. Olha, a Igreja Católica... Essa monopolização durante anos, séculos... Não é só uma coisa, porque a Igreja Católica é mais antiga, né, Nuno? Mas tem as igrejas... Foi a primeira, depois de Cristo? Protestantes, né? É uma coisa assim, porque, o que ficaram ali, tá certo, foram os judeus messiânicos. É uma coisa que o pessoal não sabe, né? Os Yahudim não seriam. Então, Yahudim, como eu falei, judeus, ou no singular ou plural, Yahudi, ou Yahudim, significa o povo de Yahu, né? Que são os judeus. Agora a gente vê uma grande multidão, essa grande multidão, né, no livro de Apocalipse, certo? Aí se aplica ao quem? Aqui, né? Aos seres humanos aqui de Brasil, né, Estados Unidos, né? Das nações que voltarão, tá certo? Le Yerushalayim, né? Le a Yerushalayim, para Jerusalém, né? E é uma coisa de manipulação tão grande que até a própria palavra Yerushalayim é traduzida como Yerushalayim, né? Yerushalayim. Não é Iero nem erro, né? Eu já sugeri um erro.
Porque toda vez que, regra gramatical hebraica, que o Yud, hebraico se lê da direita para a esquerda, é precedido da letra rei, né? Ou seja, quando o Y vem antes do H, não se pronuncia I, né? E sim IA, não é IE. Então isso é regra gramatical hebraica, não pode ser IE, certo? É IA, né? Não é Jerusalém, né? É uma coisa tão... Yahu Shalom, ou seja, Yahu é Shalom. Yahu Shalom significa? Yahu Shalom, ou seja, Yahu é paz, né? Porque o Eterno disse que o meu nome, né, estará no nome desta cidade. Então, Rabino, se eu estou errado, então eu vou discutir com o Eterno, porque ele falou isso, o meu nome está na cidade, e o nome dele não é Iero, a gente sabe que o nome dele é Yahu. Então, a Torá, ou a Bíblia, diz que não pode ver, você não pode ir nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, você não pode acrescentar ou decrescentar, né? Yahu é a sua completude. Por exemplo, desculpa para os defensores de Yahuwah, né? Ou Yahweh, são acréscimos, né? Yahuwah, Yahu é espírito, sim, Yahu é espírito, mas esse não é o seu nome, né? Yahweh, Yahu é pastor, realmente, Yahu é pastor, mas esse também não é o seu nome, né? Ou abreviações como Ial, né, como Iá. Mas Iá está na Bíblia, está na Torá. Aleluia. Primeiro que aí houve uma outra, inclusive aí não foi erro de interpretação, foi uma adulteração, né? Porque o nome correto é Aleluiahu, na sua completude. Entendeu? Então, louvado seja Yahweh. Não é Aleluia ou Aleluia, simplesmente é Aleluiahu. E aí, uma forma de ocultar, né, Hashem, mas por que essa ocultação? Porque Yahweh, além de tudo, é a arma mais poderosa do mundo. Não tem bomba nuclear, mísseis intercontinentais, ogivas, né, intercontinentais mais forte do que Yahweh. Então, o nosso povo, por esse ponto aí, exagerou, né, de manter para si esse segredo, né, que é Yahweh só para si. Né? E aí gerou toda essa polêmica, né, de nomes, né, de acréscimos e decréscimos, né? Como a gente vê hoje em dia, toda essa confusão, né? Lamentavelmente. Umas coisas que eu não entendo bem, sabe, Rabino? Por exemplo, no Velho Testamento, a gente tinha um Deus que era vingativo, né, combativo. Isso. Né? Isso na Torá, na sua Bíblia, é do mesmo jeito? É do mesmo jeito. Sabe por quê? Veja, o pai, né? Geralmente um pai é mais rigoroso ou não? Daquela educação ao filho, já começa o pai. É o do trono branco, né? É o grande juiz, né? É o tipo da coisa. Vamos supor, na advocacia, né? A nível de justiça, né? Falando de jurisprudência. Vocês acham que é melhor a gente ser julgado pelo juiz, que é o pai, ou pelo advogado? Se a gente for julgado pelo advogado, é melhor. Eu particularmente, prefiro ser julgado pelo advogado, né? De minha alma, que é o meu querido mestre Yahushua, né? Que é Jesus Cristo. Exatamente. Yahweh, né? Eu sou aquele. Yahushua, eu sou aquele que salva. Ou eu sou o Salvador, eu sou a salvação. Yahweh, né? É a salvação. Durante séculos, Amém. se matou em nome de Deus, né? Talvez até por uma falta realmente de entendimento e de conhecimento, né? Hoje a gente, com essa gama de informação que a gente tem, a gente vê que não era na realidade pessoas que faziam aquilo porque criam, mas porque eram mandados, né? Eram participantes de grupos que obedeciam ordens, né? Como é que aí eu fico assim sem entender, meu Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, não é isso? Exato. Como é que deixava tudo isso acontecer, cara? Lá no seu Que é o livre-arbítrio, né, Luno? Cada um tem um livre-arbítrio, mas ele não está de olhos fechados, não. Ele está acompanhando tudo, né? E grande será a sua ira, né, ao voltar. Porque o que é que a Torá... Você fala voltar, Jesus. Exatamente. Volta. Né?
grande será a sua ira, a ira do cordeiro, não é? Porque ele está vendo o que fazem com crianças, né? Com mulheres, né? Com homens mesmo, com pessoas. Hoje a gente vê até no podcast, que não é o caso aqui também, mas bota 2 pastores. Eu estive vendo um pastor de uma outra igreja, um pastor mormon, né? E o pastor, o profeta antigo, vamos dizer assim, que ele até tinha um pouco mais de idade, era bastante agressivo. Então existe muita forma de você matar a pessoa, né? Isso até politicamente, se você desativa, né? Eu não vou citar nomes, claro, mas se você desativa um presidenciável, ele não pode ser mais candidato, você matou ele politicamente. Então a gente vê hoje uma grande agressividade por você não pensar, né? É como a maioria, né? Então esse cara quem é esse cara? Esse cara não é católico, esse cara não é protestante, evangélico, esse cara não é da bagaceira, né? Então é um ET, né? É um alienígena. A gente, Pula essa aí, velho. na Bíblia, no Velho Testamento, Deus aparece para Abraão, né? Aparece para Moisés, se não me engano, né? Já no Novo Testamento, ele não aparece mais para ninguém, né? E durante esses 2000 anos, assim, eu estou falando visualmente, né? Não se tem registro de alguém que tenha conseguido ver Deus ou ouvir como se ouvia não, exatamente, porque Elohim não muda, certo? Os poderosos não mudam, quem muda é a gente. Então, hoje em dia, a gente, como você bem observou, houve um distanciamento, né, da raça humana, né, dos homens, das mulheres, das crianças, né, dos anciãos ou anciões, né, de que tem mais idade, que eu tenho todo respeito, né, porque são pessoas que têm muita experiência, muita maturidade. Então a gente de uma forma se afastou mais do Criador, não é? Então na visita do Eterno, né, a Abraão, a Abraham, né, e a Sara, né? Então foram 3 ali representados, sim. O Eterno apareceu para ele em 3. Foi o quê? Ali representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A visita de 3 malachim, né? Ou de 3 anjos, tá certo? Por aí você tira, né? E comeram guisado, né? Lá, tudo na tenda de Abraham, ou Abraham, né? Abraão. Você está dizendo que Deus se fazia presente humano em meio ao povo de Israel naquela época. Exatamente. Ele apareceu para Abraham, apareceu para Isaac, né? Isaac, e para também Jacob, Jacob ou Jacó, né? E no Novo Testamento, né, chamado equivocadamente. Porque deixa eu falar aqui por que equivocadamente. Porque quando você diz Antigo Testamento e Novo Testamento, você passa a ideia de 2 alianças, né? E a bem da verdade não são 2 alianças, certo? São uma aliança. Essa aliança foi quebrada pelo nosso povo, né? E consertada pelo anjo, né, da aliança, né? Que é o nosso querido mestre Yahushua, né? Abrit lo sofrou, né? Ou seja, a aliança foi quebrada, mas foi restaurada e consertada, né? Pelo nosso querido mestre Yahushua, que é o anjo da aliança. Inclusive, também chamado de Malar Yahweh. Porque assim, se você tem Malar, espaço Yahweh, significa anjo de Yahweh. Mas se você tem Malar Yahweh junto, fica Malar Yahweh, ou seja, o anjo Yahweh, né? O anjo criador, correspondendo, como você fala, Jesus, né? Jesus, alguns chamam de Yeshua ou Yeshua, mas aí é que entra a questão do nome teofórico. O que é nome teofórico? Nome teofórico é o nome que deriva de outro nome. Exemplo, João, se houver alguma coincidência, me perdoe. João Severino Barbosa, né? O pai. João Severino Barbosa, filho, o filho. Ou João Severino Barbosa Júnior, o filho. O que ocorre? Geralmente os filhos carregam os nomes teofóricos dos seus respectivos pais, né? E no caso aí, o único
nome do Messias, que carrega o nome do Pai, esse nome teofórico é Yahushua, né? Yahu, eu sou aquele, Yahushua, eu sou aquele que salva. Yahu salva, Yahu salvador, Yahu é a salvação, é a nossa Yeshua, ou Yeshua, Yodishim Vav, rei, não é? Então, para você entender que eu não sou a favor de manipulação, vou citar aqui um exemplo. Existiu realmente um personagem na Torá ou na Bíblia chamado de Yeshua ou Yeshua, não é? Que corresponde no bom português a Jeshua. Foi traduzido, né, como Jeshua, né? A bem da verdade foi Yeshua. 30 vezes. E o nome Yahushua tem 2.000 vezes, né, na Torá ou na Bíblia. Então a diferença aí é de 1970 vezes pro Yahushua. Então, Yahushua, né, ou Jesus, né, nos proporciona a sua Yeshua, ou Yeshua, a sua salvação. Entendeu? Mas o nome correto do Salvador, né, é Yahushua, o nosso querido mestre. O personagem Cristo, né, o Jesus Cristo de Nazaré, ele realmente era divino, era o Filho de Deus? O Filho de Elohim, com certeza. Inclusive ele é Deus, né? Ele é Deus, ele é Elohim, é o poderoso, é o eterno, junto com o Pai e o Espírito Santo. Né? No bom hebraico, é o Ruach Kodesh, né? O Espírito Santo, o Espírito Sagrado, ou o Espírito do Santo, né? O Espírito do Sagrado, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, são os três soberanos, né, de tudo. Não há quem possa com estes três soberanos, Yahu, Yahushua e o Espírito Santo. Amém. Amém. O Rabino, o que há de verdade e o que foi acrescentado ou alterado na Bíblia católica e na Bíblia evangélica, né? Como você falou. Por exemplo, aquela história de Adão e Eva, a de Moisés. A primeira coisa, uma coisa é a ocultação, né? Que aí eu chamo também de adulteração. Porque se o nome que está lá é Yod-Hei, Vav-Hei, Yahu, não é Senhor, né? Nada contra o termo Senhor, não é? Porque até por uma questão de respeito, o Senhor e Yahu. Isso aí, será que não foi uma maneira de popularizar, de deixar a coisa mais pop, mais aceitável? Pop demais, né? Ficou pop demais, né? Então, a bem da verdade, o nome próprio ou o nome pessoal não se traduz. É diferente de Elohim. Elohim não é um nome próprio, né? Elohim é um adjetivo, né? É plural, significa poderosos, né? Então é diferente. Aí existe tradução, é traduzido como Deus, né? Como Deus. Muito embora ele sabe que se aplica a deuses, né? Mas aí entra a questão do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Yahu, o Deus, para entender, o Deus Yahushua, para entender, né? Ele sabe que esse nome é polêmico, Deus, né? Mas esse Deus singular que a gente conhece hoje, que a gente tem conhecimento, foi criado e inventado por quem? Pela Igreja Católica? Pelos senhores do mundo, os que mandam, né? Os que mandam tanto do lado religioso, interesses políticos, né? De centralização do poder, financeiro, totalmente financeiro, não é? Porque conhecimento é poder, tá certo? Então eles não querem que as pessoas tomem conhecimento do que estamos aqui a falar, né? Mas aí eu sou uma das poucas pessoas que vão assim a público, né? E falam realmente a verdade. Eu e a senhora, minha esposa, nós somos conhecidos como os rabinos polêmicos da internet. Por quê, Bruno? Porque quanto mais polemicidades, mais verdade. Você sabe que a verdade é polêmica, né? Então, a partir do momento que a gente fala uma verdade, fala uma polêmica, fala duas verdades, duas polêmicas, e por aí vai. Eu quero lhe agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui. Dá licença, uma pergunta aqui do internauta referente ao que ele fala, falando do casamento. O que é que acha do catolicismo não permitir o casamento dos padres? Sobre o casamento. Bom, vamos lá. Pode reformular, não, deixa ele responder isso aí depois. Vamos lá, veja bem. Eu tenho o maior respeito, né, à comunidade católica. Lá tem essa coisa do celibatarismo, né? Ou seja, o padre, os sacerdotes não podem casar. Vamos lá, é um direito deles. Eu, particularmente, com todo respeito, com
todo carinho, com todo amor, eu não concordo, né? Eu discordo, assim, eu acho que um sacerdote, um líder espiritual, em minha opinião particular, tá? É que a gente vive no... Ele vai contra aquele crescer e multiplicar, né? Exatamente, entendeu? Então eu acho que o Eterno quer sim, e inclusive crianças abençoam qualquer lar, não é? Mas, todo respeito, né? Se eles querem assim, então... Isso aí foi uma questão o direito de deles, conveniência, né? dessa religião, né? Agora sim, como eu estava dizendo, eu agradeço você. Tenho amigos padres, né? Como eu falei, tenho amigos pastores, né? Tenho amigos rabinos também, né? Amém? Você falou em amigos rabinos. Seus amigos rabinos têm assim o pensamento mais ou menos como o seu, ou eles divergem? Tem não. Em alguma, essa mesmo da pluralidade, tem rabino, amigo meu, que se ouvir isso, né? Eu acho que quando ouvir, exatamente, é capaz de acabar a amizade. Mas eu fico triste com isso, mas a verdade, ela tem que ser dita, né? Com amor, com amizade, mas essa com verdade, respeito. você adquiriu ela como estudando, pesquisando, Claro. ou é uma ideia que vem da sua cabeça? Não, veja bem, são desde os 13 anos, né? Já faz um tempinho. 13 anos, não é? Então faz em torno aí de que 47 anos, né, de pesquisa, né? Então está aí, aqui a Torá de árvore, né? Observando que teve uma edição caseira, tá certo? Teve uma edição caseira, que foi a edição de número 0. Teve a edição de número 1, né? Esta aqui é a edição de número 2. E estamos trabalhando na terceira edição, que justamente, se os soberanos, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo permitirem, aí sim a gente explica a questão da pluralidade dos soberanos. Essa tradução foi feita por você? Foi. Como adquirir? Como adquirir, primeiramente tem nas livrarias do Shopping Center Recife, né, que são duas, a livraria Leitura, no térreo, tá certo? E a livraria Imperatriz, no primeiro andar do Shopping Center Recife, ou pelo Mercado Livre, ou ainda pelo Mercado Pago, né? Ou pelo nosso Zap, que aí tem a promoção, né? Pelo nosso Zap. Pode falar? Pode, fica à vontade. Mais 55 81 9 9815 1701. Mais 55 81 9 9815 1701, né? Aproveita de também as suas redes sociais. O Zap mais famoso, né? United States of America, né? Dos Estados Unidos da América, de Israel, do Brasil, de toda a nossa querida Terra Plana. Rabino, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também pelo presente, adorei, certo? E pelo nosso papo. Eu fiquei aqui, a minha vida está mudando. Aqui o plastiquinho, né? Vou ficar aguardando. Na próxima vez que a gente for bater outro papo, você pode trazer. A gente fica aguardando, mas para terminar, Jesus Cristo vai voltar? Com certeza, né? Inclusive o seguinte, não é que o nosso povo não acredite no Messias, que muitos não entendem isso, certo? Essa questão de tempo também é uma questão humana. Porque os judeus não acreditam no Não, eles acreditam, mas que ele virá ainda. Que esse Jesus Cristo de Nazaré ainda não foi o Messias. Não era, mas que ele virá. Então, o nosso povo também acredita no Messias, da forma deles, né? Nós, né, do judaísmo messiânico empreendido pela sinagoga Yahweh Elohim, certo? Acreditamos que ele tanto veio como voltará para nos resgatar para o céu, esse espaço ideal. Não, leia Yerushalayim para Jerusalém, entendeu? Para Jerusalém. Então a noiva, não é do Eterno, é a sua sinagoga, né? É a sua sinagoga. Muitos a Beit Knesset, né? Sinagoga, não é igreja, desculpa. Não é igreja. Beit Knesset é sinagoga. Então, Beitim Knesset, sinagogas. Né? Kehilá, também sinagoga. Né? Kehilot, sinagogas. Né? Kahal, sinagoga. Kehilot,
né? Sinagogas, né? Beit Gedol, né? É uma grande sinagoga. Beit Gedolot, né? Ou seja, grandes sinagogas. Então nada tem a ver com igreja, né? Ou eclésia, né? No grego, né? Tá bem? A sinagoga também é grego, mas é um conceito semítico, né? Porque a Torá e a Bíblia é semítica. Inclusive, né? Não existem provas, mas existem evidências que a própria Brit Hadashah, né, foi escrita em hebraico. É escrita em hebraico, não foi em grego, né, nem em aramaico, né, como a gente vê. Hoje a gente vê, tá lá, Yeshua, né, o Yeshua na Peshita, né, aramaica, certo? Porque conseguiu sobreviver a toda essa coisa, né? Mas o Sefer Matityahu Hashem Tov, né, o livro de Mateus do Bom Nome, né, pelo bispo do Tulit, né, colocou em Biblioteca Nacional de Paris, né? Então, a Sefer Matityahu Hashem Tov, o livro de Mateus do Bom Nome, está lá, Yahushua, né? Yahu, Salvador, né? Yahu é a salvação. Entendeu? É isso aí, mais uma vez, Rabino, muito obrigado pela sua presença, pela sua coragem de dar essas declarações aqui, que eu acredito muito corajosas, né? Talvez alguns polêmicos, porque a gente vai ver o resultado disso aí quando o pessoal começar a comentar sobre... A verdade nunca esteve com a maioria, né? É isso aí. A Torá ou a Bíblia diz que a gente não deve seguir a maioria, né? A verdade sempre esteve e sempre estará com a minoria. Mas, como foi falado ao homem de Elohim, olha para cima que você vai ver, maiores são os que estão conosco do que os que estão contra nós. E a verdade, por mais contraditória que seja, tem que ser dita, não é isso? E não a verdade escondida, né, ou ocultada que não seja revelada. Então é isso aí, gente. O nosso papo hoje aqui está terminando, foi com o Rabino Yahusef, né? E eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês e pedir que vocês não esqueçam de comentar, curtir se gostou do assunto, compartilhar também com os amigos, também com os inimigos, com quem você quiser, porque eu acho que é compartilhando que a gente vai poder mostrar para mais pessoas esse conteúdo, né? E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque a gente está precisando, a nossa meta até o final do mês de fevereiro é chegar a 2.000 inscritos. É uma quantidade de certa forma bem pequena, né? Então, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Então não esqueça de compartilhar, de curtir, comentar. Mesmo que não goste, vai lá, comenta. Eu não gostei, vocês estão falando abobrinhas aí, mas é isso aí. Surgiram também temas, podcast que a gente vai atrás de trazer para vocês, ok? Mais, então podem. Então, o nosso, já está dizendo, o nosso podcast pode tudo e mais. Então a gente pode começar a falar sobre tudo, né? E mais uma vez, Rabino, muito obrigado. Até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Coloca aqui, Gabi. Amém. Outra, por cima. É isso aí.